que o engajamento das pessoas, independente do nível que você esteja dentro do projeto, é primordial. Uhum. Porque de repente um cara que ele não está tão envolvido no projeto, mas ele é um stakeholder que vai acabar apontando alguma coisa futuramente que Exato, faça o projeto voltar para trás de novo. E aí? Como é que exato. faz? Né? Então a gente precisa Cara, mitigar isso antes. olá pessoal, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube e podcast Industrialização. Hoje vamos de episódio extra aí, né, Ale? Um episódio Muito bem, extra Abílio. gravado Galera, aí, de bate pronto. O que nós vamos falar hoje, Ale? hoje nós vamos falar sobre um evento muito bacana que ocorreu ontem aqui em São Paulo, o segundo Encontro Nacional de PPCP e Gestão Industrial. É isso aí. Ocorreu ontem, no dia 4 de 5 de 2023. Um evento promovido aí pela Ápice Educação Executiva, uma escola de educação executiva com MBA e formação de Black Belt. E é uma escola que busca formação de pessoas, de gestores aí das indústrias. E muito interessante ali. Aqui eu acho que a ideia é a gente passar as nossas impressões, as minhas impressões, as impressões do Alê com relação ao evento e um pouco do que a gente aprendeu ontem nesse evento, que a gente aprendeu muita coisa. Acho que todo mundo que teve, né, nesse evento ontem aprendeu muita coisa. Ah, casos, insights, teorias de gestão. Então, para mim foi um evento fantástico. Já vou colocar a minha primeira impressão aqui, Ale. Foi o fato do evento ter conseguido reunir acadêmicos Uhum. e pessoas da indústria, profissionais da indústria, para discutir assuntos aí da gestão industrial e do PPCP, que para quem não sabe é o planejamento e programação e controle da produção, que é aí um braço muito forte aí da gestão industrial. Eu tenho um pé na academia, né, com mestrado e pesquisa, e eu vejo que ainda no Brasil, especialmente, existe uma distância muito grande entre a academia e as empresas. Eu acho que essa discussão aí Uhum. já foi muito legal. Professores, doutores, pós-doutores, escritores, né, discutindo junto com pessoas da indústria, conversando juntos. Eu achei que a gente teve insights muito legais, muita coisa interessante, essa aproximação. Acho que isso é uma coisa que devia acontecer com uma frequência muito maior, né? O que você achou desse ponto aí? A minha percepção também é bem parecida com a sua, Bíblia, principalmente porque ontem tinha pessoas que, né, entre os palestrantes, por exemplo, que foi a primeira vez que a pessoa deu uma palestra na vida dela. Esse Né, e ponto se eu saiu também muito achei bem. fantástico. Exato. Se, Palestras muito se boas. saiu muito bem, diga-se de passagem, né? Ele soube expor ali o assunto que estava destinado para ele de forma primorosa ali, né? Tanto é que foi uma das palestras que mais teve repercussão, né? Mas é interessante isso porque no público tinha, né, pessoas com pouco conhecimento teórico e muito conhecimento prático, né, que era justamente as pessoas de fábrica, né, pessoal de Uhum, PPCP mesmo, né? E como você comentou, os acadêmicos, né, as pessoas ali, exato. doutores, né, mestres, né? Eu sou bem tendencioso ao PPCP porque foi meu primeiro emprego registrado dentro de uma indústria, foi no Que legal. PCP, Que né? legal. Eu fui registrado como auxiliar de PCP, olha só. Olha só. A minha função ali, o que que era? Era justamente acompanhar, né, o programador e aprender, né, cara, como programar o PCP, né. Então, cara, eu tenho uma queda especial aí por essa área, né. Não é à toa que depois da consultoria, né, a Aham. gente continua trabalhando nessa área, né, então
Mas o evento em si, a gente vai abordar vários tópicos aqui que foi falado ontem, né? Mas o evento em si, para quem foi realmente, eu acho que ficou essa impressão de que foi uma plataforma, né? Uhum. Onde todos tiveram a oportunidade de falar, né? Não foi algo restrito a, né, a níveis hierárquicos ou níveis de educação, né? Todo mundo teve ali a oportunidade ali e de se expressar e de aprender bastante também, né? Isso eu também achei muito legal. Até a própria ferramenta que eles usaram no evento ali, o Slido ou o Slido, Uhum. o Slido permite ali que as pessoas da plateia façam perguntas, e aí essas perguntas a gente fez lá uma discussão, né, um bate-papo. Depois de todas as palestras, a discussão lá foi muito rica, porque primeiro todo mundo assistiu às palestras, né? E aí Uhum. depois a gente achei fantástico ali do público poder direcionar essas perguntas. Eu tive a felicidade de ser convidado lá pelo André para fazer essa mediação. ah, e tinha perguntas ali, desde perguntas básicas, então a gente vê que tinha no público pessoas que estão começando na carreira, né, Isso. estão ali no começo, igual ao do Alê, né? E a gente tinha algumas pessoas bastante experientes que fizeram perguntas de altíssima importância e altíssima complexidade até para responder. Isso. Então achei muito interessante isso, foi muito legal mediar isso. Eu aproveitei para colocar até algumas perguntas minhas durante e complementar as perguntas, isso foi muito legal. E os especialistas que estavam lá é, responderam com maestria, cara. E quando a gente fala de especialista, né, então a gente teve essa primeira rodada, o público perguntando para os palestrantes que são profissionais que atuam nas empresas, né, com PCP e gestão industrial. A segunda Isso aí. rodada foi o público colocando as suas dificuldades nas empresas, perguntando então para dois acadêmicos, dois pós-doutores lá, fantásticos, e os especialistas de empresas de soluções, consultores, né, que estavam lá até patrocinando e colocando ali ah, os seus conhecimentos no evento. Então achei muito legal essas duas rodadas aí de perguntas e respostas, foi muito, para mim foi fantástico, aprendi demais. E um ponto que eu achei interessante nessa discussão ali, é justamente essa questão, porque quando a gente fala o termo especialista, quem é um especialista? Né? O que define um especialista? Eu gosto de uma definição que é muito antiga, ela surgiu ali junto com a técnica Delphi, Uhum. que é uma técnica de análise de contextos e tomadas de decisões e priorizações, né, onde você tem que pegar opiniões de especialistas. E aí eles definem, lá quando eles escreveram a técnica, lá na década de 50, 60, eles descreveram o especialista como pessoas que têm uma alta formação acadêmica, né, e ou uma alta, um alto tempo de prática naquele assunto que está sendo conversado, pesquisado, né, explorado. Exato. Então, o e ou é muito interessante, né, porque eles vão colocando os tópicos, né, e aí você pode ter pessoas que não têm uma formação acadêmica alta, e a gente já encontrou isso na nossa jornada de consultoria, pessoas que não Uhum. têm uma formação acadêmica alta e têm, assim, um conhecimento fantástico de gestão industrial, aprendido ali na prática, conhecimento tácito, né? Eu achei muito interessante isso, Ale. É, acho que você também deve ter gostado muito dessas discussões ali na segunda parte do evento. Sim, sim. E interessante, cara, que a proximidade, né, dessas empresas que patrocinaram, né, ajudaram a patrocinar o evento e disponibilizaram ali os seus especialistas para Uhum. justamente poder responder essas perguntas e de repente formular, né, algumas, digamos, propostas na cabeça de quem perguntou.
Porque a pessoa que fez essa pergunta, com certeza, ela vivencia aquele problema no dia a dia. Né? E é Exatamente. muito difícil, às vezes, você no dia a dia ali, apagando incêndio, onde você trabalha, você parar um momento para você conversar com um especialista de uma determinada ferramenta, né, ou de um determinado produto, que possa Exato. pelo menos te dar uma luz, né? Falar, cara, o seu problema pode ter uma solução por aqui, né? Então isso com certeza vai fomentar futuros negócios, né? Então isso é importante também Uhum. que as empresas participem de eventos como esse, para que possam até abrir portas para futuros negócios. Lembrando que Exatamente. isso foi um outro ponto muito importante que eu prestei atenção ontem, e o André fez questão de frisar isso, né? O Uhum. evento em nenhum momento tem uma, um viés comercial. A ideia Exato. não é vender nada, né? Não Uhum. é vender nenhuma ferramenta, nenhum produto, né? Nenhuma consultoria. A ideia do evento é justamente essa troca de informações, De né? conhecimento. Ali o networking onde as pessoas possam se falar. Só que isso, né, acaba fomentando, como eu comentei, né? Acaba fomentando o desejo dessas pessoas de solucionar os seus problemas, e isso sim Exatamente. é que pode gerar fora do evento novos negócios, né? Gera novos negócios e crescimento para todo mundo, né? Crescimento para, acho que, assim, para as empresas em geral, para as pessoas, para o país. Acho que o impacto disso vai tão longe que a gente não consegue medir, não consegue Uhum. imaginar, né? Acho que o impacto é gigantesco, assim. Ah, uma coisa que eu percebi, por exemplo, consultorias, né, de gestão, consultorias, escolas, professores de escolas diferentes que, de uma certa forma, são concorrentes. Ah, de uma certa forma, são escolas concorrentes, são empresas concorrentes. Ali no próprio público dos palestrantes, tem empresas que são complementares, algumas podem ser concorrentes em algum grau, mas todas elas têm problemas parecidos e é uma ajuda mútua que vai gerar crescimento para todo mundo. Isso aí. Tem um negócio interessante que eu penso muito assim, quando a gente compartilha conhecimento, né? Porque se eu tenho um pouco de dinheiro e você tem um pouco de dinheiro, né? Se eu tenho 10 reais, se você tem 10 reais, eu troco esses 10 reais com você, né? Cada um sai Uhum. com 10 reais. Eu te Isso. dou 10 reais, eu te dou os meus 10 reais, você me dá os seus 10 reais, cada um sai com 10 reais. Não é verdade? Literalmente Eu, trocou de mão, né? trocou de mão, né? Eu tenho um carro, você tem um carro, aí nós trocamos de carro. Eu te dou meu carro, você me dá seu carro, cada um saiu com um carro. O carro. Agora, quando a gente compartilha conhecimento, cara, eu conheço de um assunto, você conhece de outro. É o que a gente faz toda semana aqui, né? É o que a gente faz Exatamente. toda semana por aqui. Aí quando a gente troca esse conhecimento, eu te ensino uma coisa que eu aprendi essa semana e você me ensina uma coisa que você aprendeu essa semana, nós dois saímos com as duas informações, os dois É conhecimentos. isso aí. Então, assim, isso é uma coisa que me empolga muito e nesses eventos, de ir nesse tipo de evento, de participar, porque a gente vai lá, leva conhecimento e traz conhecimento para casa. Só que aquele conhecimento que a gente levou, a gente traz de volta. E a gente traz o conhecimento que eles nos deram e eles levam o nosso. Então não é um jogo de soma zero, né? É isso E aí. às Isso vezes aí. esse conhecimento que a gente faz aqui toda semana, né? Às vezes as pautas que a gente faz, eu pesquiso, você aprende. Você pesquisa, eu aprendo. E os dois saem com aquele. E, e às vezes esses dois conhecimentos combinados, eles podem gerar um valor muito maior do que cada um daqueles conhecimentos isolados. Isso. Então, quando você pega, por exemplo, aí a gente entra um pouquinho nas coisas que eles falaram lá, que é a melhoria contínua, implantação de processos, implantação de ferramentas, né? Quando você pega o conhecimento, uma pessoa tem o conhecimento do processo, o outro tem o conhecimento do negócio, o outro tem o conhecimento de gestão, o outro tem o conhecimento da ferramenta digital. Esses conhecimentos isolados não fazem muita coisa, né? Só que quando você junta todos esses conhecimentos, você vai para um outro nível de operação, de eficiência operacional, que se você tiver só uma pessoa trabalhando sozinha nisso e entendendo, estudando sozinho, não consegue, né?
E ao mesmo tempo, uma pessoa só não consegue dominar todas essas áreas. A gente tem uma ideia, Exatamente. né? Exatamente. Mas você não consegue dominar. Ninguém é especialista em tudo, né? Senão você não É teria isso aí. especialidades médicas. Eu acho que a especialidade médica é uma das mais interessantes de se abordar isso, né? Senão o cardiologista não precisava ir no ortopedista, né? E Exato, vice-versa, exato, exato. não é? Mas isso que você está falando, Abílio, é muito interessante, principalmente a gente olhando para a parte da manhã, né, do Aham. evento. Na parte da manhã, basicamente, foram a apresentação dos cases, né? Então, foram ali representantes de várias empresas grandes, né? Então, que eu lembro aqui de cabeça, né? A Heineken, né? A Home, Isso. né? E outras empresas grandes. Então, cada um dos É, representantes falou ali do seu eu case. tenho a lista aqui ali. Foi a Heineken, né, de Uhum, cervejas, foi a Home, que é a indústria de máquinas, a Henkel, certo. que é uma indústria química. Então você já vê, ó, um mundo diverso, né? A Heineken produz Isso. ali, a gente até brincou lá, né, na mesa redonda lá com o pessoal, que o pessoal da Heineken não tem problema de S&OP, né? Porque é só produzir que vende, né? Mas ele tem um É isso aí. problema. Ele precisa produzir muito e a fábrica precisa ser Uhum, eficiente, né? A é, cerveja é um mercado muito competitivo. Se ele tiver perda, ele vai trabalhar com prejuízo. Porque exato. você já parou para pensar nisso, Ale? Que a gente vai no mercado, os nossos ouvintes aqui, quem não compra cerveja compra refrigerante, compra água mineral, todo mundo compra alguma bebida, Suco. né? E você já deixou alguma vez, né, de comprar uma determinada marca que você está acostumado a comprar, gosta de comprar, e comprar outra porque estava alguns centavos mais barato? Hum, cara, raras as vezes. E se tiver R$ 1, centavinho você não compra, mas se tiver R$ 1 de diferença, você compra o outro. Alguns muitos centavos. Aí você já avalia melhor. E você tem marcas Sim. similares, você tem qualidades similares. Aí eu estou falando de produtos do mesmo nível de qualidade, né? Aí você olha, pô, o outro está 20% mais barato. Aí a gente já, opa, né? Dá para tomar mais duas latinhas, né? Uhum. Então, se o cara não cuidar muito com a produtividade, ele não vai ter competitividade, vai perder mercado. Então vende pra caramba, mas, né, tem esse ponto. Aí É isso aí. vem a Home, que é máquinas, cara. É complicadíssimo. Customização, tal. A Henkel, que tem produtos ali, Super Bonder também, né? Tem muita Isso. concorrência. E aí eu achei interessante que teve o pessoal da Secal de embalagens, teve o pessoal da Orofino né, a saúde animal ali, vacinas e medicamentos para Uhum. animal. Fantástico também o case deles, produto que tem validade curta, desafios gigantescos. O pessoal da Natural One lá de sucos, né? Isso. Também um mercado crescente, a empresa crescendo. E aí uma coisa que eu achei muito interessante da Natural One foi que eles já buscaram, o pessoal da Secal também, que é fundição de cobre, faziam algumas coisas em Excel, tiveram que buscar digitalizar o processo, a gente vai falar um pouquinho disso ainda, porque assim, a empresa está crescendo e o Excel ele é bom para validar modelo, para validar processo, mas não é escalável, chega num ponto que vai parar. É isso aí. Agora, o que eu achei mais interessante ali foi de ver Grupo Fleury, uma empresa de serviços, Serviço, né? num evento de PCP e gestão industrial, falando de balanceamento, né, de demanda, programação fina, né? Eu achei isso incrível o trabalho ali do Grupo Fleury melhorando o atendimento para reduzir filas, para reduzir tempo de espera dos pacientes, reduzir custo, melhorar a distribuição dos funcionários. Enquanto eles estavam sobrecarregados em algum período, eles ficavam ociosos em outros, então melhorou, redistribuíram as pessoas. Melhorou É a que aquilo que a satisfação do gente sempre cliente e do fala, né? funcionário. Uhum. Aquilo que a gente sempre fala, são conceitos que nasceram na indústria, né? Vieram da indústria, mas são Isso, aplicáveis para qualquer outro tipo de serviço, de segmento, né? isso. Então, até pegando esse ponto, né?
Então são empresas de segmentos diferentes, né? Como Uhum. você lembrou aí de mais algumas. Só que interessante que cada um apresentou o seu case, e uma coisa que eu percebi durante, né, as apresentações, muitas pessoas ali tiravam fotos, né, dos slides, Sim, porque eu imagino justamente isso, né? Poxa, esse cara tem um processo que é mais ou menos parecido com o meu. Então, se eles sim, conseguiram resolver, eu também posso resolver na minha empresa. Então, deixa eu pegar tirar a foto desse slide, porque eu vou levar lá para dentro de casa e vou fazer a minha lição de casa. Né? Eu vou conversar com os meus pares, vou conversar com os meus superiores, né, com a galera que exato, trabalha junto comigo, para ver se a gente consegue fazer exatamente isso que você comentou agora há pouco, que é o quê? Montar uma equipe multidisciplinar. exato, Óbvio, né? Quem estava apresentando ali o case foi um membro da equipe, né? exato. De repente foi o gestor, né, o coordenador, ou algum membro que se destacou mais que foi escalado lá para apresentar. Mas é uma equipe multidisciplinar, né? Você tem ali Exato. pessoas de processo, pessoas de negócio, pessoas de TI, né? Então eu fiquei imaginando, falei, poxa, olha só a sacada, né? O cara tira a foto para justamente ele poder levar um Uhum. modelo, né? Exatamente. Falar, ó, os caras deu certo, pra gente também pode dar, cara, por que não? Né? Exatamente. Não, eu achei bem interessante isso, achei muito interessante o caso do Grupo Fleury, né, porque leva para a indústria de serviços, né, que também é Isso. uma indústria, também gera riqueza, também gera melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Eu achei muito interessante. E aí a questão, você falou ali da equipe multidisciplinar, né, cara? Uma coisa que eu percebi é que em todos, assim, todos eles foram cases de sucesso, Uhum. mas todos eles apresentaram alguns fatores em comum. Né? Todos eles tiveram. é, eu não gosto de falar em sucesso, porque não foi um total insucesso, mas todos eles tiveram aprendizados, né, em iniciativas que falharam. De alguma forma, as iniciativas falharam. E todos os que tiveram sucesso, eles conseguiram identificar a falha da iniciativa anterior, corrigir, melhorar e aí ter sucesso na iniciativa seguinte. Usar Uhum. aí as lições aprendidas para realmente melhorar e não para punir, não para parar tudo, né? Exato. Não de uma forma punitiva. Esse é o primeiro ponto que eu percebi. Outro ponto, eu percebi que todos eles também se apoiaram em educação, né? Treinamento, capacitação, formação, educação, conscientização e consultorias. Todos eles trouxeram consultores das mais variadas áreas, sempre onde o calo aperta. Né? Então, às vezes, Uhum. o pessoal de dentro de casa tem facilidade com a parte digital, tecnologia, mas tem dificuldade com o processo, contrata um consultor de processo, ou vice-versa, contrata um consultor de tecnologia, ou tem dificuldade com a gestão de mudança, contrata um consultor de gestão de mudança. Todos eles se apoiaram em consultorias também. Eu achei bem interessante esses dois pontos. Acho que um terceiro ponto também é a questão da melhoria contínua. Todos eles implantaram partes da solução e foram implantando partes e mais partes e mais partes, e todos eles mostraram que ainda tem muito a ser feito. Uhum. Né? Aí eu queria a tua impressão também desses pontos ali. Não, sim, eu acho que a participação das consultorias ali ficou bem claro, né? Aham. Que, como você citou, a consultoria ela traz uma experiência, uma visão de outros projetos, do que funciona ou não dentro de um projeto, né. Quem está dentro de casa está vivenciando ali né, 8 horas por dia, 9 horas, que seja, cara, você conhece o seu ambiente, você sabe Aham. muito bem dos seus problemas, né, Uhum. mas quando surgem de repente problemas novos durante o projeto, como resolver isso, né. Então, Isso. o consultor vem com essa bagagem justamente para te ajudar. E é importante também que, né, todos estejam informados, né, aí entra uma questão, né, dentro dos projetos que é super importante e muita gente negligencia, né,
que é a Uhum. questão da informação. Por que estamos fazendo esse projeto? Né? Uhum. Por que É estamos isso. mudando essa área? Por que estamos reestruturando determinada coisa? As pessoas envolvidas precisam estar informadas, cientes, e uma Uhum. palavra que rodou muito ontem, lá eu percebi em todas as palestras, né? Engajamento. Precisam estar Caramba, engajadas, putz, bem lembrado ali. Exatamente. né? Bem Porque lembrado. se a pessoa não tiver envolvido, né? É aquela velha história. Eu acho que os nossos ouvintes devem conhecer. Você também conhece, mas vale a pena relembrar, né? Você tem a produção do leite e a vaquinha. A vaquinha vai lá e produz o leite. Muito Uhum. bem. Você tem lá o presunto e você tem lá o porquinho, Aham. né. A pergunta é: quem está mais engajado na produção, né? É a vaquinha ou é o porquinho que está engajado? É o tal do envolvido e comprometido, né? Exatamente, exatamente, né. É, a É vaca tá claro só que o envolvida, porquinho né? Ah, tá aí, o porco tá completamente comprometido, né, cara? comprometido, engajado totalmente ali. Então é isso, eu Boa. acho que isso ficou bem claro também para os participantes do evento ontem, né, que o engajamento das pessoas, independente do nível que você esteja dentro do projeto, é primordial. Uhum. Porque de repente um cara que ele não está tão envolvido no projeto, mas ele é um stakeholder que vai acabar apontando alguma coisa futuramente, que Exato, faça o projeto voltar para trás de novo. E aí, como é que exato. faz? Né, então a gente precisa Cara, mitigar isso antes com bastante comunicação. você me fez lembrar do case da Home, onde eles comentaram que foi exatamente esse um dos principais fatores de insucesso, de aprendizado, Né. né? Prefiro usar o aprendizado, do projeto que não virou, que não teve finalização, que não teve final feliz. Né? Uhum. Porque ele foi um projeto, como a gente ouve muito falar, né, top-down. Né? Você já falou isso em outros episódios aqui. Eu lembro que você comentou uma vez de um processo que você estava lá, que o dono falou assim: ah, não, tem que colocar vou baixar uma lei aqui, todo mundo tem que fazer, e não adianta. O cara era o dono da empresa, ele tinha o poder de mandar todo mundo embora, mas ele não vai mandar todo mundo embora, porque ele precisa das pessoas. Né? A gente precisa das pessoas, ali, e isso é um ponto que eles falaram lá, exatamente nesse case da Home. Né? Ele tem lá era uma área de solda, né? Ele tem os soldadores, são pessoas que têm uma habilidade manual muito importante para a empresa. É muito difícil encontrar um bom soldador. Né? O soldador ele é Uhum. quase um artesão. Né? Então é muito difícil. A habilidade dele é manual, a habilidade dele não é matemática, não é uma habilidade de processo, é uma habilidade manual. Ele está ali para isso. É o que o cara se prestou a aprender a se especializar. Né? Isso aí. E aí, no primeiro momento, eles não envolveram essas pessoas da forma correta. Né? Só falar, ah, vocês vão ter que usar. Aí o cara não sabia o que fazer. Né? E eles viram que a pessoa não estava preparada para aquilo. Aí faz o quê? Né? Troca o soldador, manda embora? Não, os outros soldadores que vierem vão ter a mesma dificuldade. Não é a formação dele, né? Não é o ofício dele. Então eles treinaram, capacitaram, tem um tempo, a pessoa tem um tempo para aprender, não é um tempo rápido, a gente já ouviu muito isso, né? Ah, como é que eu faço para treinar o pessoal aqui? Ah, você precisa de 3 meses. Ah, e para treinar na metade do tempo, né? O pessoal tem que aprender mais rápido, mas assim, a gente tem, né? A nossa cabeça, nosso cérebro, a gente tem uma velocidade para aprender, né? Por isso que a gente brinca, né? Os pessoal fala, vou te ensinar inglês em 90 dias, né? A gente, cara, eu me sinto muito burro, porque eu não conseguia, para aprender foi uns 90 meses, mais ou menos, né? Pois é. E até hoje ainda erro um monte, né? Então, É a assim, famosa curva de aprendizado, né, cara, que todos nós exato, temos Ale, e é exato, diferente para cada pessoa, né. exato, exato, Muitas vezes, né, pessoas que estão na frente, na liderança, eles têm uma curva de aprendizado maior. Ótimo, que exato. bom. Só que ele tira por base ele, quando Uhum, vai falar dos outros colaboradores, né. E cara, a gente não pode ter como base nós, né, porque a gente teve um time de aprendizado. A pessoa lá de exatamente. repente era mais lenta,
ou era mais rápida, né? Então E tem outra, que ter você tem um. vários operadores, né? E isso vai ser Isso. heterogêneo entre eles. Então, se você tem 10 pessoas, né, e dois têm mais dificuldade, por mais que outros apoiem, né, todo mundo tem que estar sabendo no dia do Go Live. Então, É você isso tem aí. que ir pelo usar a teoria do gargalo, né? Todo mundo tem que aprender. E eu acho que aí o pessoal da Home fez isso com maestria, envolveu, treinou, capacitou e fez uma segunda tentativa que teve sucesso. É, a gente até comentou isso ontem, né? A frase que ele Exato. falou, né? O Aham. rapaz lá, né? De que eles entenderam que eles não estavam preparados Não para o estavam projeto. preparados. Exato, exatamente. Esse é um Geralmente é ponto muito fácil você importantíssimo. jogar a culpa para o fornecedor. Ah, o fornecedor não entendeu o que eu preciso, né? Aham, Para o consultor. Ah, o aham, consultor eu contratei aqui, mas o cara não entendeu o que eu preciso, né? É difícil você ver quando a empresa ela assume, né? Ela faz a meia culpa, né? exato. E ontem a Home, né, o representante lá, ele assumiu, ele falou, cara, a empresa não estava preparada. A gente não tinha condições naquele momento de fazer, tanto é que, né, demorou lá mais alguns anos lá para poder concluir o projeto. E na segunda oportunidade teve muito sucesso, né? E aí acho que isso vem de encontro, e aí várias empresas colocaram isso, que tem essa sequência, né, Ali? Até vou voltar um passo atrás para fechar esse ponto, né? Esse ponto Uhum. da Home, e aí lá na mesa redonda a gente conversou e foi uma pergunta que foi direcionada para o pessoal da Heineken, mas serviu para todo mundo comentou um pouquinho. Como que faz, né, para convencer? Você tem um projeto dentro da empresa de melhoria, como que faz para convencer quem está acima de você ali, né, na hierarquia, né, vamos falar de hierarquia, que vai assinar o cheque para você fazer o projeto, né, e as pessoas que estão junto com você ali na operação, né, o pessoal da entrega, que vão ter que executar o processo, né? E aí como que faz isso, né? E aí o pessoal falou, ó, as pessoas que assinam o cheque, que vão pagar, que é o acionista, é o dono da empresa, você tem que ter o famoso, você até falou no nosso pré-papo aqui, o ROI, né? Tem que ter retorno do investimento, tem que valer a pena. Que a empresa é isso, né? O Uhum. lucro é oxigênio para a empresa, né? A É, empresa tem que ter propósito e tal, mas o lucro é oxigênio, não vive sem, né? Se não tiver, o investidor tira o dinheiro e a empresa vai à falência, né? Ou a empresa não vai ter dinheiro para o próximo ciclo de melhoria, para a próxima crise, e aí ela vai à falência, né? E as pessoas que vão fazer o processo, elas buscam o que todos nós seres humanos buscamos, né? Todos nós seres humanos buscamos. Conforto, né? Menor esforço e segurança. Você tem que isso aí. mostrar, né? Aí até o curso que você fez recentemente, né, de gestão de mudança, né? Uhum. É muito isso, né? Mostrar para a pessoa que ela vai ter isso, mas que o processo de mudança dói um pouco, né? Sim, é isso aí, exatamente. É necessário, porque, assim, mudanças acontecem em todos os momentos, Sim, né? Hoje mesmo, hoje já teve mudança, com né? certeza. A gente parar para analisar, algumas mudanças ocorreram na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Só que essa mudança, ela precisa estar, primeiro, muito bem clara. Vai mudar para o quê? Né? Eu vou sair de um status X, vou para um status Y, por quê? Né? Qual o Aham, motivo dessa mudança? E como você bem lembrou, né? O stakeholder, o interessado na mudança, se ele é de um nível alto, no nível investidor, ele quer saber do retorno do dinheiro dele. É por exato. isso que eu invisto numa empresa, né? Porque eu quero os meus dividendos, os meus royalties aí, entendeu? Já a pessoa da Exatamente. operação, por que que ela quer mudar? Porque aquilo vai facilitar a vida dela, né? Então percebe? São dois tipos de stakeholders de níveis diferentes, mas ambos buscam a mesma coisa, né? Que é o Aham, quê? O melhor para elas. melhor para elas. Exatamente. Né? A gente, quando busca alguma coisa, também a gente busca o nosso melhor, né? O melhor para nós, Exato. para nossa família. Então, a mudança dentro da empresa nada mais é do que isso, né? A busca por uma melhoria ou para um indivíduo ou para o grupo, né? Para todos. Exatamente. E aí é interessante que
o outro ponto que eu percebi é que todos eles Uhum. também colocaram a questão da transformação digital, né? Então a digitalização dos processos ela é necessária para poder escalar. É o que o pessoal falou, ah, tá bom, quando eu tenho que reprogramar uma fábrica de um determinado tamanho, eu levo um pouco de tempo. Mas daqui a pouco eu vou levar 3 dias para qualquer mudança. Porque, primeiro, né? Falando de PPCP e a gestão, você tem um planejamento. Né? Se tem uma coisa que a gente sabe do planejamento é que ele vai dar errado. Né? Em algum grau ele vai dar errado. Pode ser 0,5% de desvio. Né? Você Uhum. programou produzir a peça, você pode terminar meio segundo antes ou depois. Cara, mas vai dar errado. Né? Você tem uma incerteza. E aí quando você bota isso numa escala industrial, milhares de peças, de fornecedores, de coisas acontecendo, é, tem muita coisa que pode dar errado. Por mais que você tenha seguranças, você tem limites para ter segurança. Né? A gente tem o nosso carro que a gente vai trabalhar. A gente não tem dois carros. Né? Ah, tem um carro para usar e um guardado se um falhar, o outro eu uso. Né? Mas, e aí você concorda que se você tiver dois, os dois pode dar problema? Né? Pode? Pode. Né? Aí tá bom, eu vou ter três, então a gente tem um limite. Né? Aí a gente tem seguro do carro. Ah, tá bom, se roubar o carro amanhã, daqui uma semana, 2 semanas eu recebo outro. Mas ainda assim eu tenho riscos. Né? Mas eu mitigo esses riscos. Ah, tá, eu consigo alugar um carro por algumas semanas, eu consigo me virar aqui com transporte público por algum tempo. Beleza. Na indústria é a mesma coisa. Né? E todos eles concordaram que você tem que digitalizar, porque aí com sistemas, né, informatizados, com sistemas computacionais, você consegue ter dados melhores no controle, consegue reprogramar muito mais rápido. Né? Ao invés de gastar 3 dias ajustando coisas numa planilha Excel, você gasta alguns minutos ali reprocessando. Mas para Um dos digitalizar tem um cases. passo a passo, né, Lê? Foi um dos cases que foram citados lá, né? Que de 3 dias de planejamento passou para 2 horas. Exatamente. Aí, logicamente, que os 3 dias, né? Que eram o planejamento anteriormente em Excel, passou para 2 horas, você resolveu um monte de problemas, mas acabou criando outros, né? Porque aí você acaba tendo que fazer a simulação de cenários, de vários outros cenários, né? Exato, Então, você exato, acaba exato. utilizando os 3 dias aí para testar novos cenários. Só que o teste de cenários, quando você vai para o teste de cenários lá, aí a gente está falando aí de cenários de planejamento, né? Você faz tanto no cenários no próprio, desde o SNOP até os MRPs e o APS, né? Isso. E aí eu acho que a gente não tem tempo nesse vídeo de falar da jornada, né? MRP1, MRP2 e APS, mas se o pessoal quiser que a gente faça um vídeo explicando sobre isso, né? Comenta aí, a gente faz um vídeo só falando dessa jornada MRP1, MRP2, APS, o que, que é cada um, o que, que faz cada um. Né? Mas quando você fala de simular cenários, isso é muito legal, porque primeiro você tinha um único planejamento, então você tem uma incerteza, um monte de incerteza ali. Quando Uhum. você simula cenários, você consegue tomar decisões, né, para mitigar as incertezas, para lidar com as incertezas. Né? E aí assim, se vender mais, se vender menos, se eu precisar colocar mais um turno, se eu tirar um turno, se eu quebrar uma máquina, se eu colocar uma máquina em manutenção nesse período. Então você consegue simular todos esses cenários rapidamente, até antes de mudar qualquer coisa. O pessoal fala, É tem isso uma aí. máquina ali que está dando problema, eu preciso dar uma parada nela para manutenção, preventiva e tal. Quando que pode parar? Aí o cara vai simular o cenário, tá bom, se eu parar hoje, quais pedidos eu atraso? Se eu parar amanhã, quais pedidos eu atraso? Né? Se eu parar 2 horas, se eu parar 6 horas, quais pedidos eu atraso? Então isso dá uma flexibilidade muito grande. Né? Isso Agora, aí. o passo a passo que o pessoal deixou lá eu também achei fantástico. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui em alguns momentos, mas as três grandes fases ali da digitalização. Né? Primeiro é o processo.
tem que melhorar o processo. Não adianta eu digitalizar uma coisa ruim, um processo ruim, né? Então eu tenho que melhorar o processo. Depois eu tenho que padronizar, porque no digital não funciona se não tiver padronização. Porque aí tem que ter lógica, as ferramentas computacionais elas têm lógicas. Mesmo as inteligências artificiais, elas vão funcionar com alguma lógica. Não pode ser tudo aleatório, não pode ser caótico, né? E a definição de caos é aquilo que a gente não conhece, não controla. Então você tem que melhorar o processo, tem que estudar o processo, tem que conhecer o processo o melhor possível, padronizar e digitalizar, né? Eu acho que esses 3 passos aí são bem interessantes. Eu tenho um caso muito interessante de processo para digitalizar e digitalizar o processo ruim. O pessoal acha que muitas vezes num comércio, por exemplo, atender pelo WhatsApp é digitalizar, né? E aí uma vez eu estava junto, né, com algumas pessoas, e aí uma pessoa estava lá, vou comprar um perfume, né? Aí mandou um WhatsApp para uma loja. Pô, quero comprar um perfume, mandou WhatsApp para a loja, aí demorou um pouco, aí não respondeu, também não vou comprar mais, não quero mais comprar, né? Aí foi, tá, mas quanto tempo aí a pessoa levou para responder, né? 3 minutos. Eu falei, pô, você também é sem paciência, né? Pô, 3 minutos a pessoa levou para responder, né? Você já não quer mais? Que é isso, né? Intolerante e tal. Mas aí coincidiu que naquela semana eu fiz um curso de transformação digital do Silvio Meira, que é inclusive um dos fundadores lá do Porto Digital, né? E é um cara muito bom aí de transformação digital e tal. E aí ele estava falando o seguinte, que tem pesquisas, né, que a média de tempo que as pessoas estão dispostas a esperar por uma resposta no WhatsApp é de 15 segundos. E assim, as pessoas, é a média das pessoas. Eu posso ser um cara paciente, você, mas a média das pessoas espera isso. E eu estou fazendo uma coisa que é para a média das pessoas, não é para mim, não é para o Abílio que tem, né, disposição de esperar mais tempo, não é para o Ale, não é para uma pessoa paciente. Pois é. Né? E aí o cara bota no WhatsApp e não vende mais do que ele vendia no físico e não sabe por quê. Então se ele não melhorar o processo de atendimento para atender prontamente, porque no balcão a pessoa também não espera 3 minutos. É verdade. Se você ficar num balcão 3 minutos, você já fica, né, chateado ali, né? A não ser que você esteja muito afim do negócio. Exatamente, né? Exatamente. Aquele lanche do McDonald's quando você passa 1h da manhã ali, né? Você precisa daquele lanche daquele horário e você espera até 10 minutos. A fome tá gigantesca, né? Mas isso é Exatamente. interessante, né, Ale? Que, assim, não adianta, né? Se não funcionar no físico, não vai funcionar no digital, não vai funcionar no sistema, né? É Tem isso para uma... qualquer coisa, Vini, para qualquer processo, né? Se a gente falar processo fabril, né, processo administrativo, financeiro, seja lá o que for. Se não funcionar no manual, cara, o famoso papel de pão ali, né? Se Exato, você não fizer isso funcionar de uma forma onde você consiga controlar com um caderno e uma caneta, você só vai digitalizar um processo que já está errado, né? Então precisa exatamente. ter, de novo, né? A gente falou um pouco com o Marcelo da PPI sobre isso, né? Sobre justamente o índice da Acatec, né? Sobre a Isso, indústria 4.0 e a evolução passa por isso, né? isso, Você precisa ter o primeiro step já é a digitalização, que depende de um processo adequado, né? exatamente, Então, se você não tiver isso de forma muito bem clara dentro da empresa, né, que a necessidade zero é ajustar processo, você vai começar a colocar ferramentas e aí vai começar a tentar, né, digitalizar o caos. Aí exatamente. complica Não tudo. adianta, né? E por isso que a implantação, acho que todos eles falaram, a gente já comentou até agora há pouco, né? Todos eles implantaram um pouco de coisas e tem muito a ser feito, né? Todos eles colocaram, tem outros passos aqui, que Uhum, é a implantação continuada das funcionalidades. Você isso. nunca vai, na minha cabeça, não tem como, né? Você falar assim que eu vou melhorar tudo, padronizar tudo e digitalizar tudo. Três, três grandes passos. Não,
Você melhora um processo, padroniza ele, digitaliza. É um PDCA, assim, melhoria contínua, né, cara? É rodando ali o PDCA o tempo todo, né? O PDCA ou o DMake, mas é rodando melhoria o tempo todo. Cada novo ciclo, por isso que eu defendo, né, que ERP, transformação digital, implantação de MES, APS, essas coisas, MRP, não pode ser um projeto, mas sim um programa baseado em vários projetos, em projetos constantes, às vezes projetos menores. Eu vejo assim, a empresa quer contratar aquele, é o investimento da vida, né? Um projeto gigantesco, caro, que vai estressar recursos só porque tem que ser rápido. Aí as pessoas não dão conta, a empresa não dá conta de mudar naquele tempo, né? Porque o processo de transformação ele tem limites, né? Cada empresa tem os seus, então tem que mapear. Acho que isso todo mundo concordou lá ontem também, que Uhum. não existe solução simples, fácil, pronta para todo mundo tem que mapear, tem que analisar as suas necessidades, né? Priorizar, os recursos são finitos, o dinheiro é finito, então tem que priorizar, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas fazer isso como um programa continuado, sempre implementando novas funcionalidades. Até porque as próprias ferramentas, né, eu vi ali que todo mundo falou, porque aí a gente tem que implementar, mas daí tem coisa que vai sair, né, e a gente trabalha com isso, né, Ali? A própria Uhum. ferramenta vai melhorar o tempo todo, né? Todas as empresas que desenvolvem ferramentas, soluções de software, as próprias soluções de consultoria, eles vão desenvolvendo novos treinamentos, novos produtos, novas funcionalidades nos softwares. E você tem que ficar atento para aquilo que sai de novo implementar, né? Conceitos novos, conceitos antigos melhorados, renovados, né? Acho que É isso isso é mesmo, isso mesmo. interessante. E uma coisa que também ficou muito bem claro, né, a questão do tempo de implantação, né? A gente vê muitas vezes aí, não, eu quero que você implante aqui em 6 meses o APS, por exemplo. Tá, é possível implantar em 6 meses? A resposta é depende. Depende. Exato. Se você está completamente estruturado, os seus processos estão 100%, sim, é Beleza. possível implantar em 6 meses. Processos, cadastros, né? Exato. E assim, outro ponto, né? Implantar o que do APS? Porque aí, dentro do próprio APS, você tem um conjunto gigantesco de funcionalidades. Você pode implantar algumas no começo e algumas Uhum. você vai precisar evoluir ou operacionalmente ou em conhecimento, né? Entender. E aí, quando eu falo conhecimento, tanto conhecimento acadêmico quanto conhecimento do próprio processo. Agora o problema assim, é quando você compra o projeto, né? De novo, citando a PS aí, né? Ah, eu quero implantar em 6 meses o APS. Só que aí você descobre durante o projeto que você não tem nem processo ainda. Entendeu? Então, assim, poxa, o fornecedor vendeu errado para mim, né? Então, Aham, assim, vamos lá, né? Vamos ponderar as duas situações, né? O fornecedor ele vende aquilo que está sendo pedido. exato. Então, é importante que eu, que estou adquirindo um projeto, né, uma ferramenta, seja lá o que for, que eu pelo menos saiba o que eu estou pedindo. Eu não preciso Exato. ser especialista, senão eu mesmo fazia, óbvio, né? Uhum. Daquilo que eu estou pedindo. Mas eu preciso pelo menos ter noção, né? Saber aquilo que eu estou pedindo, justamente para não comprar algo que não está de acordo com a minha realidade. Então, daí de novo, né? A necessidade de você ter alguém que te assessore, né? Você ter uma Exatamente. consultoria, você ter batido papo pelo menos com 3, 4 pessoas diferentes que possam te dar essa visão, né? Exatamente. De que, ó, será que você precisa disso mesmo? Será que isso ainda é mais para frente? Né? Vamos antes fazer aqui um estudo, né? Fazer um assessment para entender exatamente em que ponto que você está aí da digitalização, né? Exato. Exato. Isso é É, importante. o nome bonito, né, mais falado ultimamente para isso é a empresa ter aí o Trust Advisor, né? É o conselheiro Uhum. de confiança. E assim, esse Trust Advisor, ele tem que conhecer. Eu entendo que hoje, para alguém ser um Trust Advisor, a pessoa tem que conhecer os três mundos, né? Do processo,
da padronização e da digitalização. Uhum. Não vai ser especialista em tudo, mas tem que conhecer, tem que ter um conhecimento razoável das três coisas para poder, junto com a empresa, fazer essa análise. Né? Fazer exatamente isso que você falou. Olhar para o processo, ver o quanto ele está preparado, ver o quanto ele está padronizado e o que eu posso digitalizar nesse momento. E aí É isso também aí. olhar, mapear esse processo e olhar o quanto eu preciso fazer e aí começar a estabelecer prioridades. E aí tem as ferramentas de priorização, tem bastante trabalho aí para fazer. Né? É, e lembrando, sempre fazendo isso, olhando aí para gestão de mudança. Né? Acho que gestão de Sempre, mudança aí sempre. é algo que tem que ser continuado. Né? Então, É algo que não morre, né, cara? A gente já falou isso em outros projetos, em outros episódios anteriores, né? O projeto ele acaba para o fornecedor, porque o fornecedor fez o Go Live ali, vai sair de campo para fazer o outro projeto. Mas para a empresa exatamente. que fez o Go Live, aquele projeto continua. É a questão da aperfeiçoação, né, do aperfeiçoamento, a Exato, questão do amadurecimento, né, exato, das pessoas envolvidas, dos processos. Então aquele projeto é ad eterno aí, né? exatamente. E até com as próprias empresas ali de consultoria. Né? Então, normalmente uma pessoa da gestão industrial, do PCP, ele vai ter muitos pequenos projetos. Né? Então, hoje, Uhum. você até já tem modelos de trabalho, tanto com as consultorias quanto com academias, de educação continuada para a equipe. Então, você pode ir trazendo treinamentos ali aos poucos, né, o tempo todo. Né. Isso eu achei muito interessante. Alguns falaram ali sobre essa questão dos treinamentos, né, o treinamento certo para a pessoa certa. Então não é só horas de treinamento, o case da Heineken apresentou um pouco disso. Né. Uhum. Muitas empresas têm como indicador as horas de treinamento, mas horas de treinamento não resolve, porque se eu for treinado na skill, né, na habilidade errada, né, ou não é a habilidade errada, mas não é aquela habilidade que eu mais preciso naquele momento, né, não vai ter resultado. Né? Então isso tem que Sim. ser muito bem mapeado e com o próprio fornecedor de solução e as consultorias também já existem trabalhos aí continuados onde você é o as a service. Né? Uhum. Tem até um livro que eu gosto que é o Business Analysis as a Service, né? Que é análise de negócios como serviço continuado. Né? Então a pessoa ter consultores que são esses trusted advisors, que são essas pessoas que frequentam a empresa, não são funcionários, que elas vão atender várias empresas, mas elas estão na empresa uma vez por mês, duas vezes por mês, em algum momento elas aumentam um pouco essa frequência para Uhum. um projeto específico, depois elas continuam uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, depois duas vezes por mês e vão cadenciando essas visitas, dando essas orientações e a empresa consegue ir implementando essas ações aos poucos. Né? Então faz aí um processo longo e a empresa não precisa colocar isso como um investimento alto de uma vez para ter um ROI. Ela pode colocar isso, né, no próprio custo operacional, na própria despesa administrativa, alocar de alguma outra forma esse trabalho, porque ele é um trabalho continuado e ele vai gerar tanto a sustentação quanto a melhoria contínua. Achei bem interessante, você Sim. comentou do case da Secal ali, que ele falou, demorava 3 dias e passou a levar 2 horas, né? E ele começou a ter que fazer Uhum. cenários. Só que ele demorava 3 dias no Excel, né? E depois ele demorava 2 horas no APS, mas 2 horas no APS já era com uma produção e uma venda 3 vezes maior do que era no Excel, porque a fábrica Isso. ela cresceu, né, 3 vezes em 3 anos. Né? É isso aí. Ela triplicou a produção em 3 anos. Então, assim, é um crescimento muito acelerado. Muito É acelerado. verdade. E se ele. Eu achei interessante esse exercício contrafactual que ele fez, né? Que assim, cara, eu fui para o Excel, tá bom, 3 dias, mas se não tivesse ido do Excel para o APS, já não seriam mais 3 dias. Né? Seria um tempo muito maior e talvez isso tivesse uma ruptura. Né? Ele não ia conseguir fazer as reprogramações, a fábrica não ia ter flexibilidade suficiente para trabalhar com um volume
de clientes, de processos desses. Acho que isso é importante. E como a gente está caminhando aí para o final do episódio, eu queria trazer a última pergunta que foi feita durante o evento também, né? Que foi justamente a questão de qual a visão dos especialistas para O, o PCP e a gestão industrial daqui a 10 anos. o exercício de futurologia, né? Essa foi boa demais. Né? Eu gosto de brincar com isso, né? E eu achei que o pessoal trouxe insights muito legais também sobre isso. Uhum. Isso aí, como foi colocado ontem, né, no evento, né, dá para ficar horas falando sobre isso, né? Aham, Mas fazendo um resumão aqui para a galera, né, eu acho que os principais pontos são cada vez mais digitalizado, né? exato. A gente vai precisar ter mais envolvimento aí com tecnologias que vão surgir coisa e tal. E uma coisa interessante que foi falada também, né? Cada vez mais junto da cadeira do presidente, né? Ou seja, cada vez Verdade. mais o PCP e a gestão industrial vai estar no nível Muito estratégico, mais né? estratégico, exatamente. Vai sair um pouco aí do tático operacional, Uhum, né? E vai ter que subir para o estratégico. Por quê? Porque a gestão, né, hoje em dia, né, a gente já vê que a administração ela está muito mais focada numa visão global das coisas, exato. né? E nessa visão global, ela precisa ter na mão rapidamente informações de todas as áreas da empresa. Então não dá para ter mais aquele distanciamento, né, que havia entre a alta administração e as áreas operacionais, as áreas táticas. Cada vez mais Exatamente. as informações vão precisar estar a postos, né, disponíveis ali para que possam ser tomadas decisões rápidas, né? Então isso Exato, eu achei exato. muito interessante, né, que foi falado e concordo plenamente, cara, porque se a gente for analisar há 10 anos atrás o que que era, né, e o que que é hoje, a gente já tem uma convergência para isso, né, já se andou alguns Exatamente. passos nessa direção. Exatamente. E a E você, o que que gente. você achou dessa? Não, eu achei muito legal, achei muito interessante. é, é, Até o que alguns falaram ali, né? Teve um rapaz que falou que de um livro que ele leu que em 2010 ia estar tudo dominado ali por inteligência artificial, né, o planejamento e Uhum. tal. E nós já estamos em 2023, quer dizer, já se passaram 13 anos da previsão inicial e a gente ainda está muito longe disso, né, de aplicar na prática inteligência artificial, machine learning e tal para isso. Então a gente pode até fazer um exercício de futurologia, fazer projeções, ah, mas a gente pode ser surpreendido aí por muitas coisas, assim como a gente foi surpreendido pela própria pandemia. Né? Muitas indústrias, muitos segmentos caminhavam aí antes da pandemia para uma especialização de países inteiros, de regiões inteiras, quer dizer, você centralizar cada vez mais a produção em poucos países, né, de Uhum. determinados produtos e o mundo cada vez mais globalizado. E a gente vê que hoje a própria missão da Comissão Europeia, né, que é lá aquele órgão da União Europeia que trabalha ali os princípios, os conceitos da indústria 5.0, né, a preocupação deles já é outra, né, já é não ter dependência é, tão grande de outras comunidades, de outras regiões, de outros Uhum. países, Outros principalmente blocos, de né? coisas que são vitais, né? Então essa Isso. questão dos grandes blocos pode mudar, a questão logística pode mudar bastante e quando você muda distribuição de produção, quando você muda a logística, você muda tudo para o PCP, né? Isso aí. Todos os conceitos mudam e aí a gente não sabe o que pode vir pela frente. Então, eu acho que muita coisa pode ser muito diferente, mas acho que esse ponto da digitalização está certo, é cada vez mais forte, né? Cada vez mais a gente tem que colocar isso para sistemas inteligentes, né? Agora, Uhum. para colocar os processos, né, as decisões em sistemas inteligentes, tem que padronizar, né? Não tem jeito, né? É Tem isso que aí. padronizar, né? Então, mas muito legal. Putz, eu, né, fiquei adrenado no evento, fiquei muito empolgado assim, foi um evento para mim fantástico demais.
É como beber água de um hidrante, cara. Muita, eu ainda não assimilei as coisas que a gente viu lá ontem. Acho que tem muita. Fosse continuar falando aqui, dava para falar mais algumas horas, mas aí o ouvinte, o espectador ia ficar com sono, né? Então vamos parar por O que aqui. eu recomendo é que a galera não perca o próximo, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o professor André Bastos, que é o organizador ali e tal, né? E ele tá Isso, bem entusiasmado aí com as próximas, os próximos eventos, né? Que vão ocorrer aí exatamente. também. Então já abriu o convite pra galera aqui no próximo, aí, o ano que vem, aqui em São Paulo, né? Em Ainda São vai ter mais Paulo, um. em maio do ano que vem, e este Isso, ano já confirmado, dia isso. 17 de agosto, é a data, né, em princípio já pré-estabelecida, local ainda não definido, mas no mês de agosto teremos o encontro em Santa Catarina. Isso. Tá? Então Em não Santa percam, né? Catarina. Vão lá porque, principalmente quem é da área, né, de PCP, gestão industrial, e mesmo, Abílio, eu vou te falar que áreas ligadas, né, como logística, pessoal de qualidade, eu acho que é Isso, importante também participar, né, para poder estar ali colaborando e, né, cada vez mais aí interagindo, né? exatamente, Acho importante. exatamente. Muito legal, show de bola, Lê. Acho que muito bom esse episódio extra. Espero que o pessoal tenha gostado do episódio extra, das informações que a gente trouxe. Se quiser saber mais algum ponto, comenta no episódio, no YouTube, comenta lá no próprio Spotify, comenta lá no nosso blog, né? E a gente responde ou a gente faz um episódio especial aí para responder os questionamentos. É Valeu, isso aí. Ale, Quer ver valeu, fotos do galera. evento? Vê lá no Instagram. No Instagram a gente postou algumas fotos do evento, Verdade, né? Então verdade. você vai poder ver lá algumas fotos lá. Verdade. No Instagram do Industrialização, de lá dá para chegar no Instagram da Ápice, né? Tem bastante coisa do evento lá que a gente postou também. É isso aí. Isso aí, valeu, Lê, Fechou? valeu, galera. Obrigado e até o próximo Industrialização. Até a próxima.